Rafa, eu coloquei aqui, assim, em termos de produto, né? Que é o que a gente faz de fato. Oferecer os melhores produtos de acordo com o perfil de cada investidor, cada cliente investidor. E, pessoal, a gente vai separar em 2 blocos, então falar um pouquinho 24 e depois 25. Em termos de produtos, 2024 foi um ano bom para o investidor? Cara, 2024, quando a gente olha só na ótica 12 meses e a gente vai para o tradicional, para os produtos que são mais procurados, via de regra, foi um ano muito parecido com 2022, que foi um ano difícil. Por quê? É um ano onde os juros sobem e momentos de altas de juros impactam negativamente na renda fixa atrelada ao IPCA, na renda fixa pré-fixada, e acaba impactando negativamente na bolsa também, né? A gente tem ali um cálculo do valuation da empresa a taxas de juros maiores, faz com que a empresa passe a valer um pouco menos, né? As dívidas ficam mais caras e tudo mais. Por isso que a gente sempre bate na tecla de olhar para janelas de tempo, de períodos mais longos, né? Mas eu queria dar um destaque aqui. A gente começou esse ano, por exemplo, a ter acesso de uma forma bem abrangente a produtos que têm sido um sucesso aí de alocação, como os fundos de infraestrutura, né? Então, eles têm se tornado mais comuns, o acesso a eles se tornou mais fácil, né? São produtos que, desde aquela mudança da regra na legislação em fevereiro, que diminuiu aí o lastro, né, dificultou o acesso às LCIs e LCAs, também as debêntures, CRIs e CRAs, a gente até gravou um episódio só sobre esse tema. Então, o mercado se adaptou e trouxe esse veículo, né? Na verdade, o veículo já existia, mas o veículo ficou mais popular, né, que é uma forma bem simples e até conservadora do investidor acessar uma renda fixa isenta de imposto de renda, que pague dividendos mensais também isentos, né? São coisas que o brasileiro, de uma forma geral, gosta muito, né? Dividendo, isenção de imposto. Então, os FIINFRAs têm ganhado um espaço muito grande. A gente tem duas casas que a gente gosta e usa mais aqui na Sacre, casas grandes, né? Então, a gente se aproximou bastante deles esse ano. Também, acho assim, para a parte de... Eu acho que foi um ano onde a diversificação foi muito importante, 2024, porque as 2 classes de ativos mais comuns, 2 das 3 classes de ativos mais comuns, né? Então vamos falar Bolsa Brasileira, renda fixa IPCA e pré, e renda fixa pós. A renda fixa pós, a gente não tem muito o que falar, né? A taxa de juros sempre ali em 2 dígitos durante o ano inteiro, né? Na casa dos 2 dígitos, ela mexeu durante o ano, mas sempre acima de 2 dígitos, então os pós-fixados sempre rendendo bem e com tranquilidade. Pré-IPCA, quando o juro sobe, o juro futuro, né? E consequentemente a Selic vai atrás depois. Esses ativos nesse período têm uma rentabilidade abaixo do CDI ou negativa, e a Bolsa tende também a ter, em 2024, ela teve um retorno negativo. Então essas 2 classes, de uma forma geral, elas não andaram bem. Mas, quando a gente olha para a Bolsa, né, americana, que é uma classe de ativo que a gente gosta muito de investir, normalmente dolarizada, né? Sim. Bolsa americana rompendo máxima histórica atrás de máxima histórica. Dólar brasileiro... dólar brasileiro, perdão. O dólar, para nós que estamos aqui no Brasil, né? Então, cotado em reais, infelizmente também rompendo máximos em cima de máximos. Então, numa carteira balanceada, que tenha Bolsa Brasileira e Bolsa Americana dolarizada, essa carteira provavelmente performou muito bem, porque tanto a Bolsa Americana quanto o dólar tiveram altas, né? E ali na classe de alternativos, uma classe que a gente usa, mas aqui a gente já usa com muito mais cautela, a depender do perfil do cliente, as criptomoedas, né? Especialmente o Bitcoin, teve um ano, provavelmente um dos melhores anos aí da história das criptomoedas, e a gente acredita que deva, né, a longo prazo continuar se valorizando aí por alguns fatores, mas principalmente lá a eleição do Donald Trump. Então, assim, sintetizando tudo o que eu falei, não foi um ano fácil, sem dúvida nenhuma não foi. Foi um ano bastante parecido com 2022, onde as carteiras de renda fixa, a depender do desenho, foram mal, mas foi um ano onde a utilização da diversificação mostrou por que ela é tão importante, né? Provavelmente quem tem a carteira ali bem diversificada, tem algumas classes de ativo indo mal, outras indo muito bem,
e a carteira possivelmente está tendo um retorno acima da expectativa. O pré-fixado, ele tende a ter um peso maior na carteira? Ou não tem como... Não é uma regra, não tem uma regra. Não tem como cravar isso, tá, Ângelo? Porque, primeiramente, vai muito do perfil, né? Esse é um ponto que a gente sempre fala aqui, desde a minha última participação a gente falou bastante disso. Sim. E, assim, não é necessariamente um momento extraordinário de bom para comprar o pré. Óbvio, né? Se a gente der uma garimpada legal, a gente consegue encontrar 15, 14, 18% dentro de classes pré-fixadas ali, né? Mas não é em todo lugar e, óbvio, né? Não é todo cliente que vai entender que você pegou um ótimo título e que mesmo que você deixe de ganhar, se eventualmente a Selic vier a 15, 14, você ainda tem um excelente título, né? Então não dá para falar que seria o maior peso para essas questões de perfil também, porque as oportunidades também não estavam tão cristalinas assim. A gente precisava de um pouco mais de empenho ali para analisar, aprofundar um pouco mais, né? Mas certamente, tinha alguns diamantes ali quando a gente para pensar no 2024. É o que a gente fala, olhar o gráfico parado mais fácil, né? Depois que passou, já dá pra ver. Fica mais fácil, né? É que os pré-fixados, a gente começou o ano de 2024 com um olhar até positivo, eu diria, para eles, né? Por quê? O que a gente tinha de informação de mercado, relatórios, enfim, até a nossa sensação era de que a Selic tenderia para um ciclo de queda, né? Ela veio dessa forma até um certo ponto do ano, só que aí o cenário acabou se deteriorando, principalmente no segundo semestre, e a gente iniciou um novo ciclo de altas na Selic, né? E aí o pré-fixado, por exemplo, que você comprou a 14% ao ano, achando que a Selic ia a 10% e você ia ter uma rentabilidade ali de 140% do CDI, hoje ele está te rendendo menos do que isso. Está te rendendo talvez 105%, a depender do momento que o nosso ouvinte está ouvindo, né, e a quanto a taxa vai estar nesse momento. Então, esse é o risco do pré-fixado, né? Você comprar ele e o mercado se deteriorar e as taxas começarem a subir, que é o que está acontecendo agora. Só que, em contrapartida, ele é um risco controlado. Por quê? Beleza, comprei meu pré-fixado a 14%. Selic estava a 11%, por exemplo. Selic foi a 15%. Poxa, estou tendo um rendimento abaixo do CDI. Mas a Selic vai a 30%, a 50%, onde eu vou ter um retorno percentual muito abaixo do CDI, cara, é inimaginável, né? A gente caminharia para um cenário ali de destruição total de valor, de caos. Enfim, alguma coisa de cinema, né? Então, assim, a Selic a 17%, por exemplo, já é um cenário de caos, praticamente. E até acho que a ficção científica deveria explorar esse tema, né? Daria um bom filme. Nos últimos 25 anos, nunca chegou nem perto, né? Então. Óbvio, né? Quando a gente pensa lá na década de 80 e tudo mais, teve. Que era um país diferente. Era outro mundo. Outras moedas, né? Outras gestões, outro sistema e tudo mais. Então, assim, ok, existe, né? Mas não é do dia a dia. Então, quando a gente pensa no pré-fixado, excelentes oportunidades, óbvio. Também não dá para ficar olhando uma janela ali de 12 meses. Quem olha isso, com certeza, vai ter mais dor de cabeça do que tende a sofrer mais, né? Tende a sofrer. Para renda fixa, renda variável, isso se aplica a tudo. Agora, se a gente pensar numa janela um pouco maior, cara, você já começa a ter tanta oportunidade boa, pré-fixado, IPCA e tudo mais, que vale a pena, assim, expandir um pouco mais o horizonte nesse universo de análise. Tá. Então, eu já vou perguntar pro Gato aqui, mas antes... deixa eu contextualizar, e aí o Rafa citou aqui alguns ativos, e se eu esquecer de alguma coisa, me ajudem aí. A gente está veiculando esse episódio no dia 3, mas aí reforçando que ele foi gravado dia 18 de dezembro, desculpa, pessoal. Então, às vezes a gente fala, esse ano, 24, tá? Esse ano 25 é daqui para frente, então... Quando a gente se referir esse ano é porque a gente gravou em 24, tá bom? Apesar de que ele tá sendo veiculado no início. E aí a gente teve Mirandola S&P fechando em máxima, o Bitcoin chegou a bater $110 mil ou não? Não acompanhei. 108 eu vi que ele bateu. 110 deve ter chegado próximo, não tenho certeza se chegou lá, né? Se cravou lá. O dólar futuro superou 6,20 ontem, né? Sim. Então, esse é o cenário em que a gente grava esse episódio, tá, pessoal? Os principais ativos aí rompendo máximas e aí taxas de juros altíssimas também nos títulos de renda fixa, né, Matheus?